Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Vamos trazer mais algumas informações sobre o que está acontecendo ultimamente neste planeta Terra. Existem acontecimentos extraordinários e que a humanidade não pode ficar sabendo. Não se pode saber antes da hora, porque iria causar muito tumulto, muita preocupações desnecessárias que só trariam prejuízos para a humanidade. Nós já falamos aqui que o planeta Terra segue um processo evolutivo sincronizado com os movimentos da galáxia. Sabemos que a galáxia Via Láctea tem centenas de bilhões de estrelas e outros tantos de planetas. A Terra é apenas um pontinho tão minúsculo que é preciso amplificar um ponto do braço de Órion para poder identificar o nosso céu aqui que nós vemos. Mesmo com os telescópios, não se pode ver muita coisa. E aí as pessoas acham que a Terra é o centro do universo. A Terra é um planeta muito importante. Isso não tem dúvida. Tanto é que já foi dito aqui que a Terra é a menina dos olhos da galáxia. Tamanha a importância desse planeta. Mas é uma coisa tão minúscula que se fosse que qualquer um de nós morássemos num planeta do sistema solar como Plutão, por exemplo, não veríamos a olho nu de jeito nenhum. Como nós não vemos todos aqueles planetas que nós não vemos a olho nu, de lá também não se poderia ver a olho nu o planeta Terra. Até porque o planeta Terra é pequeno, comparado com outros planetas do sistema solar, ele é um planeta pequeno. O que está acontecendo aqui é um plano divino para os mundos. E nós somos almas que viemos aqui fazer as experiências neste planeta enquanto categoria de terceira dimensão, na condição de provas e expiações para as almas que aqui vieram, e que agora está fazendo o seu final de transição planetária, que nós estamos aqui acompanhando, juntos, encarnados. Quantas vezes já foi dito que é um privilégio estar aqui agora, encarnado nesse planeta Terra? Mesmo que pareça que tudo está tumultuado, é apenas o sinal de que o movimento da transição chega ao fim. Tudo o que está acontecendo fora dos nossos olhos é porque não é preciso. Não é preciso que você veja, que eu veja. Existem sim informações. Nós passamos aqui durante esses 10, 12 anos. Quantas informações? Tem mais de 2.000 textos e áudios postados aqui na internet. Sempre levando em conta e referências da transição planetária, a ascensão das almas. Mas o que nós sabemos e recebemos de informações é quase nada comparando com tudo que existe, tudo que está acontecendo. As consciências que têm a capacidade de entendimento e de absorver a informação sem se preocupar desnecessariamente, conseguem algumas mensagens, algumas referências, algumas informações a mais do que a média das pessoas daqui nesse planeta. Mas a maioria, que não tem muito interesse, não entende, não quer saber dessas coisas, vai receber informações para quê? Vai servir para alguma coisa? É óbvio que não. O plano divino não vai trazer preocupações desnecessárias para quem quer que seja. Muitas vezes as informações que chegam dizem: a consciência humana precisa se elevar para receber mensagens elevadas.
O canalizador precisa se elevar para receber mensagens elevadas. As pessoas que seguem aqui esse trabalho colocado aqui, por exemplo, e outros tantos trabalhadores da luz também, que colocam seus trabalhos publicamente na internet, quem acompanha esse trabalho precisa se elevar conscientemente a sua frequência de consciência para compreender as mensagens, senão não tem sentido para elas. Depois de tudo isso, podemos ter então a certeza de que cada um vai receber as mensagens de acordo com o seu grau de entendimento. Se você quer receber mensagens mais elevadas, eleve a tua consciência. Se você elevar a consciência acima da frequência da minha consciência, quando eu escrevo, quando eu coloco aqui áudios, você vai receber de outros canalizadores ou diretamente de consciências superiores fora do planeta Terra. Porque a consciência, ela é luz. E a luz que vem do Sol central cósmico, passa pelo Sol central do multiverso, do universo, da galáxia, e o nosso Sol local, que banha o planeta Terra, traz a informação através dessa luz. A nossa consciência chegou aqui, no longínquo, do ponto, da fonte, que tudo é, através da luz. Então, quando nós elevamos a consciência, nós elevamos a frequência da luz, que nós somos em essência. E a consciência acessa. Na verdade, as mensagens, elas estão soltas no cosmo infinito como ventos solares. As consciências se elevam e acessam as frequências e as informações. Aquelas informações que estão naquela frequência. Em qualquer lugar, pode estar nessa galáxia, em outras galáxias, em outros universos. O acesso ele é ilimitado dentro do nível de compreensão de cada consciência. E nós estamos agora chegando num ponto que muitos trabalhadores da luz, sejam canalizadores, sejam divulgadores, que se empenham em passar informações. E da onde que vêm essas informações? Elas não vêm de seres humanos, porque quem recebe, passa adiante. E quem lê, quem escuta, vai saber da informação. Mas quem consegue subir o seu coeficiente de frequência na sua consciência, vai receber a canalização direta de consciências fora da Terra. Não há outra forma de chegar às informações. Não existe um ser extraterrestre que vem aqui, se manifesta e diga. Claro que às vezes há uma comunicação de um médium de alto teor, de alto gabarito, que consegue canalizar mensagens que vêm de consciências de outros mundos mais elevados. Mas ali são casos raros, porque uma consciência que se manifesta aqui como uma psicofonia, que muitos chamam de incorporação, se o médium não se elevar suficientemente, também não vai receber a informação via psicofonia. Muitas vezes um médium recebe informações de um pleiadiano, de um arcturiano, de um siriano e até de seres de frequências de 7ª a 10ª dimensão, mas o médium não pode incorporar aquela entidade, porque aquela entidade ela está num nível muito alto de frequência. O médium não suportaria. E até porque essa entidade não consegue se comunicar com uma consciência mais baixa. O que acontece então? A comunicação vem por espelhamento. Assim como chega a luz, vem através dos sóis centrais. A informação de um ser de alto teor de frequência chega até um ser humano que canaliza, que incorpora, que faz através da psicofonia, da psicografia, seja lá o que for.
ele vem se espelhando. Ele passa de uma entidade mais alta para uma entidade de uma dimensão menor para outra entidade. É como se fossem sóis, só que não são propriamente sóis, são seres, consciências. Vai espelhando até chegar a uma consciência que consegue se comunicar com o ser humano encarnado, que está canalizando ou recebendo a informação via qualquer outro grau mediúnico. Às vezes as pessoas dizem assim, Kuan Yin não pode incorporar num médium encarnado. Sim, é verdade. Não Kuan Yin somente, Arcanjo Miguel, Mestre Hilarion, o comandante Ashtar, das Pleiades. O que acontece? Eles fazem um espelhamento. A mensagem, se ela é lícita e verdadeira, ela é real, mas ela não veio através daquela entidade diretamente. Claro que o médium sente que a entidade está mandando a mensagem, mas quem passa são os intermediários entre o médium e a entidade que está passando a mensagem. Não há outra maneira. São frequências muito diferentes, então é preciso fazer essa composição como se fosse uma escada. Degrau, 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 até que chega aqui embaixo. Tudo que está acontecendo agora na Terra está vindo através de consciências elevadas. Não vem mais aquelas canalizações, aquelas mensagens de seres que estavam encarnados e estavam ali nas colônias espirituais. Claro que ainda vem mensagens, obviamente, mas agora as mensagens mais profundas, mais interessantes, estão vindo de consciências de seres galácticos. Não mais somente das colônias espirituais, das naves que estão aqui. E essas informações estão trazendo um pouquinho, mas é uma vírgula do que realmente está acontecendo. Lembrando que nós não temos condições de compreender o que está realmente acontecendo. E às vezes até, eu acredito que até é bom, porque se nós soubéssemos o que está acontecendo agora, o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, eu diria até de 1950 para cá. Porque houve coisas muito interessantes ali na década de 90, principalmente, e foi bom que a gente não sabia o que estava acontecendo. Porque senão nós não iríamos realmente suportar. Enfim, você não vai ver tudo o que está acontecendo. E não é preciso. Basta algumas coisinhas. Mesmo que todos nós gostaríamos de saber mais, nós vamos saber o suficiente. O suficiente para entender que tudo está no processo, muito bem regulado pelo plano divino. O plano divino está no controle, está no comando. Aqui na Terra tem os seus prepostos. Nós temos aqui hoje em solo e dentro também do interior da Terra, abaixo da crosta, dentro do planeta, dentro da Terra, a Terra oca, como se diz, tem também equipes suficientes para terminar com essa brincadeira de mau gosto das entidades da não-luz. O tempo que resta para os remanescentes encarnados, porque os demais já foram retirados, é muito pequeno. Resta algumas possibilidades, porque não se pode extirpar o mal de uma hora para outra, tudo de uma vez só. É como um remédio. Tem que tomar durante 7 dias, não pode tomar tudo no primeiro dia. Vou tomar tudo hoje, daí eu já faço o trabalho de uma vez por todas. Não, você vai acabar se intoxicando. É preciso fazer dentro de um grau, de um planejamento, porque acima de tudo está a segurança das
pessoas, da humanidade, das almas encarnadas. Você não vai saber tudo e não vai ver tudo, porque não é necessário, mas cada um vai ver, saber de acordo com seu interesse. Suficientemente, nem mais nem menos, para compreender o que está acontecendo neste planeta. Existe sim muita ilusão, muita desinformação, lembrando que os seres humanos que não se comprazem nas frequências mais elevadas, eles estão programados pelas entidades da não-luz para agirem até o fim, dentro das suas possibilidades e dessa programação. É como se fosse um programa de computador. Eles agem naturalmente. Foram programados desde sempre e vão continuar, até que são retirados, obviamente. Aqueles que representam um risco maior para a humanidade serão retirados primeiros. E depois os outros, gradativamente até terminar. Provavelmente, até 2030, todos aqueles que têm poder de decisão e que não se comprazem na luz estarão fora do controle, porque eles não têm mais esse controle. É como se fosse desativar a programação. Serão removidos. Não me peça como vai ser, porque também não sei. Mas eles não estarão mais aí para atrapalhar, porque tudo segue o plano agora e tudo está acelerado. Aquelas almas que não se comprazem na luz, mas também não oferecem tanto risco para a humanidade, vão seguindo o seu trajeto, o seu percurso, até completar o tempo que aquela alma estipulou para esta encarnação e vai embora também. Algumas informações já foram passadas e dizem que o final da transição vai acontecer entre 2050 e 2060. O Chico Xavier falava muito em 2057, mas é temerário falar um ano exato. Então vamos ficar entre 2050 e 2060. Não sabemos até quando as almas que não vão ascensionar vão ficar aqui, talvez até o final algumas, mas muitas vão bem antes, porque nós vamos ter um tempo ainda para recuperar o planeta e ninguém vai atrapalhar. Aquele que quer atrapalhar vai estar fora de circulação. Você só vai saber aquilo que ressoa com a tua consciência. Por quê? Porque o resto não tem sentido. É ferramenta que não sabe usar, não precisa ser carregada. Você não vai fazer um trabalho e levar ferramentas que não vai usar. Agora, aquelas que precisam ser usadas, você vai ter na caixa de ferramentas. Tudo aquilo que você precisa, tu vai receber. O que tu vai fazer com isso? Aí é uma escolha dentro do teu livre-arbítrio. Eu vejo muitas pessoas que recebem uma caixa de ferramenta maravilhosa e não abrem nem a caixa. Então, com o tempo, aquela caixa é retirada, porque é inútil permanecer com aquela pessoa, com aquela alma. Você vai receber aquilo que está na frequência da tua consciência. Mas você pode mexer na tua consciência, porque você é o dono da consciência. Você é a própria consciência. Porque a alma é a consciência, e nós somos uma alma, não somos um corpo. Eu vejo que tem muitas pessoas que dizem, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não entendo. Eu não sei exatamente o que a pessoa quer. Porque quando nós queremos e temos perseverança, paciência, nós vamos conseguir. E as coisas chegam. Não depende de ninguém.
Não faz muito tempo que eu coloquei um áudio aqui que eu dizia: você não depende de ninguém. Por que medo? Por que preocupação? Ah, será que eu vou ascensionar? Mas você não depende de ninguém. Você depende só de você, é só você querer. Vamos supor que amanhã cedo, pelo menos aqui na região sul do Brasil, está muito frio. A pessoa está dormindo numa cama quentinha e tem que levantar. Mas se ela não quer levantar, ninguém vai tirar da cama um trator. Mas se precisa levantar e não levanta, vai perder a hora, vai perder o serviço, vai perder o ponto, alguma coisa. Não depende de ninguém. Você é livre para escolher o que você quer fazer. O livre-arbítrio, ele é uma lei natural dos mundos e de todas as dimensões. Ele não é uma lei apenas aqui do planeta Terra. Almas de sétima, de oitava, de nona dimensão, 10ª dimensão, e acima, tem um livre-arbítrio também. A questão é que acima da 5ª dimensão, as almas conseguem usar o livre-arbítrio conscientemente, sabendo o que deve e o que não deve, não precisa ninguém dizer. Aqui na 3ª dimensão, na Terra, nós conhecemos muito bem. As pessoas até têm o livre-arbítrio, mas muitos não exercem o livre-arbítrio. Mete os pés pelas mãos, depois cobra dos outros. Você não depende dos outros, lembre-se disso. Tudo vai chegar até você se você cria a frequência, a ressonância. Porque tudo chega até você de acordo com aquilo que ressoa em você. Mais adiante, quando nós estivermos já na nova Terra, nós vamos saber tudo o que aconteceu, não somente nesse último século, mas em todo o tempo neste planeta. Todas as encarnações que nós tivemos desde a primeira vez, inclusive antes, os primórdios, nos tempos primitivos, quando a humanidade ainda não existia, nós vamos saber toda a história do planeta. A consciência nossa vai estar alargada o suficiente para compreender isso. Mas agora nós estamos começando a alargar a consciência. Só chega até você aquilo que a tua consciência consegue compreender. O resto é notícia, que pode ser verdadeira ou não. Você pode compreender ou não. Você pode, às vezes, decidir se posicionar de uma forma que não é o correto, porque você não entendeu. Quando você entender, você vai se posicionar do lado que você quer realmente, que é o melhor para você. Muitas pessoas dizem: ah, mas eu ouvi um vídeo, li um texto e não sei, fiquei muito preocupado com aquilo lá, porque me deu medo, me deu muita preocupação e até desesperança. Se acontece isso, ou você não está preparado para compreender, senão você não teria tido essa reação, ou então é uma falsa informação. Não ressoa com a tua frequência, com o teu coração. Então ela destoa e você não gostou da mensagem. Sempre é bom sentir a frequência da mensagem. É claro que às vezes a mensagem vem e ela é verdadeira e ela vem para mexer com a gente, fazer as mudanças. E a gente não quer fazer a mudança. Ah, eu não gostei disso porque senão eu vou ter que mudar meus hábitos, minha forma de me comportar, então não gostei. Bom, aí é outra história. Aí não é que não gostou, não aceita a informação. É diferente.
Por isso que tem que sentir lá no coração. A mensagem ecoou, foi boa, a mensagem está realmente condizendo com aquilo que você é, com aquilo que você almeja, então siga adiante. Caso contrário, deixe de lado. Não é questão de acreditar, não acreditar. Nós não precisamos acreditar nem desacreditar, nós precisamos sentir. É uma informação, é bom, ajuda, não ajuda, e pega ou deixa de lado, exclui, mas sempre queira fazer o processo da evolução, queira subir, queira fazer o teu melhor. Tem que ter a positividade, senão você vai descartar tudo, porque nem tudo que chega é agradável. Tem coisas que realmente são bastante espinhosas. Quando chegar o tempo, nós vamos compreender melhor. Então, há informações suficientes para cada consciência em cada nível agora. Não há nenhum risco de alguém dizer, depois, mais adiante, eu não sabia, eu não recebi, ninguém me informou. Está tudo liberado. O que está acontecendo hoje no mundo, não precisamos saber mais do que sabemos. Mas não tenha dúvida, a Terra está sendo passada a limpo. Disto, não tenha dúvida. Se você fica sabendo ou não o que está acontecendo, não é importante. O importante é saber que a Terra está sendo passada a limpo. Nós vamos ver as grandes mudanças, toda a troca de todos os sistemas, de tudo que existe. A velha Terra tem os dias contados. Para falar bem a verdade, alguns anos, né? Eu posso dizer uma opinião minha, não é uma informação, é uma estimativa, mas até 2030 a Terra será irreconhecível para quem ficou preso na velha Terra. Portanto, as coisas vão acontecer, sim. As coisas vão mudar, sim, porque quem está mudando é a luz. A luz que chega na Terra é diferente. Essas ejeções de massa coronal que estão vindo numa série interminável e cada vez mais fortes, estão mudando tudo. Aquilo que não se ajustar vai simplesmente deixar de existir, vai vaporizar. Como uma água que se transforma em vapor e vai e some. Enxuga. Você bota lá uma roupa molhada no varal e tem um sol bonito, tem um pouco de vento, em pouco tempo está seca. Evaporou a água. Então, vamos confiar. Não tome partido de A, B, C ou D. Apenas tenha consciência, porque se você vai defender interesses, você vai ficar para trás. Os interesses que você defende, muitas vezes, eles são o interesse dos outros, não os teus. Você está apenas engrossando a torcida. Fanatismo. Fanatismo não é nada recomendável agora, num tempo que nós precisamos adequar as consciências. Precisamos tomar posicionamento entre as novas frequências da nova Terra ou permanecer nas frequências antigas da velha Terra. O fanatismo vai fazer com que as pessoas não escolham aquilo que realmente desejariam. É uma pena, mas vai fazer o quê? Quando nós falamos em desapego, já há tantos anos, o desapego não é jogar fora as coisas, não dar valor para as coisas materiais. O desapego é essas coisas, tipo fanatismo, tipo ideologias, tipo torcida. Isso é desapegar, porque se você ficar apegado, você vai ficar preso naquela frequência. A competição, a discussão,
o quem tem razão, tudo isso não vai servir para nada daqui a pouco. Quando chegar o momento da ascensão de cada alma, não é o conhecimento, não é o lado que a pessoa esteve, não é o fanatismo sobre certas coisas, não é, são as crenças, não é a estabilidade econômica, não é nada disso, não é o poder que cada um exerceu. O que vai realmente pesar na balança é a frequência daquela consciência. Desapegar da velha terra. Como é que vamos para a nova terra se nós não desapegarmos daquilo que fazia parte da velha terra? E todos nós fizemos parte o tempo todo da velha terra, mas precisamos agora dar o passo adiante. Sair daquele emaranhado de fios que nos prendiam aos velhos sistemas. Não vai ter ninguém para salvar aquele que não está na frequência. O Salvador já veio há 2000 anos e deixou a sua mensagem. Quem não quer pegar a mensagem, teve tempo, 2000 anos. Agora tem mais um tempinho, alguns anos. Mas é pouco. Mas dá tempo, dá tempo. Para quem quer, ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo. Amanhã, não sei. O tempo está esgotando, então sabemos que uma hora o gongo vai tocar. E na badalada desse gongo, encerra-se tudo aquilo que pertencia à velha terra. Quando nós temos a consciência da mudança, temos a consciência de ser o melhor, de fazer o melhor. Quantas vezes eu falei, 3 pilares são suficientes para a ascensão. Mas tem que praticar. Tem que praticar esses 3 pilares. Tem que fazer como estrutura da nossa consciência. Não precisa ser nota 10, mas tem que ter, no mínimo, uma frequência suficiente para que esse pilar não quebre. Então, não se preocupe com o que está acontecendo, nem com o que vai acontecer. Preocupe-se com aquilo que você sabe até aqui, que você tem consciência até aqui, que é suficiente. Você não precisa de mais. Se precisar de mais, chega mais. É claro que devemos buscar. Se não buscar, também não chega a nada, né? Mas não precisa correr atrás como se fosse encontrar uma pepita de ouro. Não. A luz chega até você. A informação chega até você. Você tem todas as ferramentas que vão te ajudar a captar tudo isso. Mas não duvide das coisas. Mude conceitos, mude crenças, mude tudo aquilo que você aprendeu até aqui. Não precisa ser de um dia para outro, mas permita-se as mudanças. Permita-se, pelo menos, a pensar nas possibilidades. Tudo vai chegar no seu devido tempo. E muita coisa já chegou, muita coisa já aconteceu, e nós não vimos. Vamos ficar sabendo mais adiante. Então é isso. A mensagem de hoje fica aqui para que cada um faça uma reflexão e permita-se, porque agora é um tempo de autopermissão. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.